a honra de ter em nossa vida, em nossa convivência, dentro de nossa família, assim podemos dizer, porque ele chegou a ser compadre do meu pai, ou seja, padrinho da minha irmã Maria, que é a minha irmã mais velha, o José André dos Santos, conhecido como Zezito, palhaço Zezito, conhecido como Mestre Zezito, que foi um palhaço tradicional de circo, um mestre na arte do circo, em todos os sentidos, e que, pela proximidade dele com a família, ele trouxe muitos elementos do circo para a nossa companhia. E nos valeu muito essa convivência. Eu posso dizer que, devido a isso, a minha primeira profissão, o meu primeiro exercício de um fazer que pudesse trazer junto à minha família esse trabalho mais profissional foi o de palhaço. Então, minha primeira profissão é palhaço de circo. E no circo, ali na perna de pau, treinamento de equilíbrio, algumas mágicas, algumas coisas da linguagem do circo, construindo os elementos. Onde eu mais me desenvolvi foi, com certeza, na arte do palhaço. Nas reprises, nas cenas, nas esquetes. E o palhaço é um universo muito profundo. E essa convivência com o riso, com a graça, com a possibilidade cênica de desenvolver esse universo da palhaçaria foi o que me marcou. E até hoje isso é muito presente na minha existência. Então, antes mesmo de ser agricultor, antes mesmo de ser agroflorestor, eu sou palhaço. Palhaço aleluia. Eu e o Stalin, que é o palhaço Siriguela, nós brincamos muito, em muitos lugares nesse país. Então, eu sou um artista, sou um brincante, sou músico, trabalho com arte e educação. E hoje, de modo geral, o que eu tenho feito é trabalhar com plantio de abundância, uma técnica muito bem estruturada, um desenvolvimento que tem marcado a vida de muitas pessoas que têm encontrado com ela, trazendo esperança para a existência humana, para a existência da vida nesse planeta, que é essa tecnologia sistêmica, inteligente, dinâmica, chamada agrofloresta. Com ela eu tenho feito o meu trabalho e com ela eu tenho conseguido comunicar com um número maior de pessoas. E é isso, que a arte seja a expressão da vida e que a vida possa sempre ser mais bela envolvida com a arte. É isso, o Antônio é uma das minhas inspirações, né, juntamente com seu pai. Eu envolvi nesse mundo das plantas, da agrofloresta. O Babau, ele sempre teve hábito de fazer mudas e distribuir, né? Nunca vendeu, sempre distribuição. E depois que o Antônio entrou, né, agregou a agrofloresta, ele é uma experiência, né, ao qual, até isso, o palhaço plantador vem um pouco dessa história, né? Os palhaços plantadores. E é isso, Antônio, qual é a nossa ligação, né? É isso. Agrofloresta e circo. Circo e agrofloresta, né? Ela é uma ferramenta, né, da construção da vida, né? Muita gente já me perguntaram, né? Ah, mas circo e agrofloresta, o que é isso? Como é que é isso? Como é que é agrofloresta com circo, circo e agrofloresta? Explica aí para, né, para todos que estiver vendo esse vídeo, né, e for ver, o que é essa ligação? O que é esse círculo? O que é essa circo e agrofloresta? Aparentemente, olhando assim, sem uma devida atenção, fica parecendo que realmente são coisas antagônicas, coisas contrárias. Como que a pessoa pode exercer a vida circense ou a vida artística que seja, e ao mesmo tempo ele dedicar uma boa parte do seu tempo a cultivar planta, cultivar alimento? Como que pode isso? Aparentemente, o artista pode compreender que todo o seu tempo, toda a sua dedicação é voltada exclusivamente para o seu fazer artístico.
E é compreensível isso, porque realmente quando o artista ele é todo dado ao seu trabalho, quando ele vive e respira o seu exercício, o seu fazer artístico, realmente vai sobrar muito pouco tempo para ele fazer outra coisa. Mas esses artistas são muito raros. São pouquíssimos os que respiram, transpiram e se alimentam, e 24 horas por dia ele é plenamente o exercício do fazer artístico. A maioria dos artistas que eu conheço, eles são artistas, têm um fazer artístico, mas cria muito pouco, não tem uma profusão de criação, repete muito do que já vem sendo feito, que deu certo até então, vivencia muito pouco e sobra muito tempo. E o tempo que ele preenche, ele vai fazer outras coisas. Mas ele tem aquela obra já construída, já dedicada, que ele consegue se manter. Então, o universo da arte, ele naturalmente, ele domina o artista. Se o artista deixar, ele não pensa em outra coisa. Mas podemos pensar também assim, que o circo, a arte nobre do exercer da função do circo, ela não se limita e não deve ser vista assim. Isso é limitante, essa visão que eu vou dizer que muitos têm do circo. Muitas pessoas acham que circo é só malabares, um palhaço, uma mágica, saltar, jogar, cuspir fogo, essas coisas que praticamente todo circo tem. Mas circo, onde aquele ambiente, onde as pessoas estão assistindo e aquele universo se apresenta, cabe muita coisa. É quase infinito. Eu não vou dizer infinito, que pode ser que exista alguma coisa que não sirva. Mas no circo cabe tudo. O circo é o mundo, como diz o profeta Gentileza. O mundo é um circo, porque, como diz, o circo é o mundo representado, porque o mundo é redondo e o circo é arredondado. Então, toda a expressão da arte, seja a poesia, seja um instrumento, seja a dança, seja a própria palavra, tudo cabe no circo. Cavalo marinho é circo? Um mestre Ambrósio chegando, vendendo as figuras, um banco de cavalo marinho. É circo? Claro que é circo. Um bua meu boi, um reizado brincando, jogando espada. É circo? Claro que é circo. E um grande número. A cultura popular, de modo geral, é circo. Mamulengo é circo? É circo. Pode apresentar também. Então, essa visão limitante das técnicas circenses que as pessoas têm é muito uma concepção de um circo europeu, de um circo americano. O circo brasileiro, o resgate de uma linguagem autêntica do circo brasileiro, com certeza ainda está para nascer. Ou se já nasceu, está precisando se desenvolver mais. Então, o povo brasileiro circense, eles precisam voar, alçar voos mais amplos na visão do que é a arte que pode estar ligada a esse circo. Mas como a concepção da maioria das pessoas ainda é de um circo que anda, de um circo que roda, que não tem lugar fixo, então, naturalmente, não tem como plantar essa concepção do circo itinerante. Mesmo para os que são parados, ainda tem essa visão, esse sentimento de que o circo não tem raiz. Mas eu vejo hoje com muita clareza, não só porque eu sou do circo e sou um agroflorestor, e não diminui a minha capacidade artística, não faz com que eu perca a minha graça. Muito pelo contrário, soma muito com o meu fazer artístico quando eu estou envolvido com a natureza, porque é dela que vem toda a inspiração. É da natureza que vem todo o processo criativo humano. E aí, naturalmente, o circense que puder e desejando desenvolver um trabalho de cultivo, só tem a somar. Se ele é circense e planta macaxeira, se ele é circense e planta banana, se ele trabalha com circo, dá aula e faz seu número, ele planta verdura, ele planta fruta, ele planta árvores, ele poda as árvores, ele sobe nas árvores para subir. Eu, por exemplo, manejo minhas árvores de perna de pau. Quem é que maneja hoje na agrofloresta de perna de pau? Ninguém. Por quê? Porque ninguém é do circo. Na agrofloresta, só eu que vim do circo e todo nesse âmbito agrofloresteiro, agroflorestor, dessa maneira. Então, circo é a vida, é o respirar.
é uma maneira de enxergar a vida. Então, que o circense nesse país possa compreender que sem abundância não tem como ter arte. E o circense gosta muito de comer, porque o que mais marca a vida de um circense são os panelões de comida, nos encontros, sabe, os próprios circos mais tradicionais, o que é muito presente é os panelão, macarronada, muito baião de dois, muito alimento. O circense precisa comer bem, porque como ele gasta muita energia do corpo, ele precisa comer bem, se alimentar. E para ter boa alimentação, hoje, nada melhor do que cultivar o seu próprio alimento. Então, que as escolas de circo, que as companhias circenses, onde estiverem, comecem a pensar em produzir alimento, produzir verdura, através da agrofloresta, trazer o circo para dentro da natureza, como se já não houvesse, mas nesse sentido humano, trazer esse espetáculo da vida, esse cenário, sabe? Esse elenco da natureza para fazer essa graça, que é uma graça superior, que é a graça da abundância. E de barriga vazia, achar graça é quase impossível. Então, diante disso que você está falando, né, o circo e a agrofloresta, né, a cultura e a agricultura, ela tem processos de sucessões, né? E nesse processo de sucessões, né, essa ligação, a gente está sempre nessa ligação. Nosso objetivo dessa roda é isso, circo e agrofloresta, né? E nessas sucessões, o circo tem muito a ver com a agrofloresta, né? Porque o circo o circense que não veio de uma geração, ele geralmente entra nela e cria uma nova geração, né? Você que veio praticamente de uma família, você já nasceu num berço cultural, né? Num berço, pode-se dizer, circense. E essa sucessão da natureza, né? Hoje nós vivemos uma monocultura, temos um consumismo desorientado, onde as pessoas procuram, em sua grande maioria, o fast food, né? Essas coisas mais rápidas. E falar um pouquinho disso, essa coisa, a semente, né? As sementes crioulas, essas sucessões da nossa vida na natureza. Eu até lembrei aqui daquele CD, aquela gravação que tem daqueles palhaços, que fala sucessão de sucesso que se sucede, já viu? Os palhaços. Porque realmente é muito marcante, né, na linguagem circense, o espetáculo da noite. Então, é anunciado o espetáculo e até o espetáculo acabar, são muitos números que passam no mesmo picadeiro. Então, é uma sucessão de atividades ali, né? Muitos artistas entrando e saindo. Representa, assim, podemos dizer, uma interpretação do cenário da vida. A pessoa nasce, entra em cena, aprende, desenvolve, apresenta, depois vai se retirando e até que as luzes se apagam, a cortina se fecha e só na próxima. Então faz muito sentido essa percepção da sucessão das coisas, a sucessão do saber, os legados, né? Então eu vejo que o Brasil está faltando escola. Está faltando escola, as pessoas estão aprendendo muito com elas mesmas, ou com mais um, mais outro, assim. Mas está faltando mais escola. Escola no sentido mais profundo, do entendimento do saber. As pessoas estão sem ter onde beber na fonte. E isso, naturalmente, forma uma arte muito frágil, que não deixa valores tão profundos para uma sucessão. Porque se aquilo é vazio para ele, se ele utiliza aquela arte apenas para uma sobrevivência diária, assim, não quer ir tão além, é só para aproveitar um nicho de mercado na arte, no fundo ele queria fazer outra coisa, ou gosta de fazer, mas não quer realmente mergulhar tão profundamente no espírito artístico assim para ele ser todo dado ao seu trabalho,
como poucos, e esses poucos chegam a ser chamados de mestres, porque vivem daquilo ali, respiram aquilo ali. Essas pessoas não têm como deixar a sucessão para ninguém. Como que ele vai formar outra pessoa se o que falta até para ele, como é que ele vai deixar para os outros? Então, é como uma planta que está decaída geneticamente, os frutos dela são frutos mais empobrecidos, é como uma semente híbrida. Produz no primeiro ano, no segundo ano, não deixa semente. Então, a maioria dos artistas que eu vejo hoje, eles estão deixando poucos frutos no seu trabalho. Muito da falta de enraizamento na sua própria história. Não tem um enraizamento na sua história. Não tem uma linguagem assim mais estruturada. Copia as coisas dos outros ou imita o que está dando certo. E não tem uma linguagem no vestir, no falar, no apresentar. É uma mistura de várias coisas que não exemplifica. Não é um exemplo assim de originalidade. Eu gosto dos originais, pessoas que mostram originalidade no seu jeito de ser. Isso é muito legal na arte. Ver um original é muito bonito. Porque a gente consegue ver que aquilo pode ser a escola de muitos outros. Pode deixar um legado, uma transição, uma sucessão. E aí a pessoa percebe a sucessão dentro de si, percebe no meio, até onde ele está levando aquele trabalho, até quando ele vai poder falar daquilo e plantar uma boa semente para o futuro. E uma das melhores formas que eu encontrei de fazer um trabalho e deixar legado para o futuro, muito mais recursos que eu posso consumir, é plantando árvores, plantando floresta. Porque o circo, dentro da floresta, é um circo muito inspirado. Porque nós vamos poder ter como exemplo, como referência de beleza, de domínio do próprio corpo, de prática, de junção, sabe? De cooperação, como deve ser uma companhia, dentro da floresta, na vida dos animais. O canto dos pássaros, o voo de um beija-flor, o pulo dos macacos, sabe? O jeito dos gatos andarem, o jeito da água se mover no sistema, o jeito das folhas se balançarem. Tudo soma com a linguagem do palhaço, de trazer o sapo que canta, uma borboleta que voa. Tudo está ligado na singeleza da vida. E isso, para o artista, ele vai muito mais além. Quando ele mergulha nisso, ele tem muito mais elemento para encantar as pessoas. Porque a arte que não encanta, a arte que só diverte, é uma arte muito medíocre. A arte ela tem que encantar. Ela tem que tirar as pessoas de um ponto e conseguir conduzi-las para um outro ponto para a pessoa se enxergar, para ver mudança, para ver possibilidade de melhorar, de aprender realmente coisas novas. É pelo encanto que as coisas mudam. É com essa possibilidade que a arte pode ter de fazer as pessoas se mergulharem, esquecer um pouco de si e ver coisas muito mais além. Então, a arte que não está encantando está fazendo muito pouco, ou pode dizer quase nada, é só um entretenimento. É como uma música ruim que toca e depois é descartável e passa. Então, que os artistas acordem para isso, porque senão passarão, inevitavelmente. Serão só mais um nesse bolo de processos de construção de elementos artísticos. Então, que a gente se inspire na natureza, que a gente mergulhe mais profundamente, para a gente poder extrair disso uma arte verdadeiramente punjante, nova, criativa, entusiasmada, e que possa realmente transformar a vida das pessoas. E só a natureza pode transformar realmente a vida da gente. É isso, ele já até emendou já a próxima pergunta, que ia ser mais ou menos isso aí, né? Como conseguir resgatar, como conseguir essa renovação, né, da vida, né? Eu acho que você já meio que já falou isso aí. Com tantas formas, né, de plantio que existe, né? O que mais manda é essa monocultura, né? Essa coisa da cidade, todo mundo ainda continua lá na cidade, massificada. O circo, ele conseguiu sair do circo, foi para a faculdade, foi para a rua, foi para a academia, ele está em vários locais. E a agrofloresta ainda não. Ainda o ser humano ainda gosta dessa coisa do fast food.
Até uma coisa que a gente estava falando, na pandemia, eu cheguei à conclusão que as pessoas não precisavam do meu riso, não precisa do lúdico. Hoje as pessoas estão muito, né? É isso, pronto, e acabou. Não tem um mágico, não tem o belo, não tem o lúdico, que é uma coisa que o circo traz, né? O que você acha que a gente pode fazer, né, para trazer os urbanos para o campo? Eu acho complicado. Como levar para a cidade? Como fazer esse resgate, essa renovação em pleno 2022? Está, é o seguinte, na agrofloresta a gente aprende uma coisa que é muito importante, que é podar as plantas. A possibilidade de você plantar de semente uma planta, ou mesmo de muda, mas plantar ela novinha, e com uma tesoura, você ir conduzindo ela, depois mais alta com uma motosserra ou com um serrote, você cortar os galhos, você organizar a copa da planta, trazendo matéria orgânica para o chão para alimentar aquele solo, e aquela árvore, em consórcio com tantas outras, elas consigam viver mais próximas, a gente consiga aproveitar melhor o ambiente com diversidade. Isso na vida da pessoa pode ser comparado. Uma pessoa já mais de idade, com mais formação em alguma coisa, envolvida com outras coisas, para ela mudar o seu percurso, claro, é o sofrimento. Vai exigir muito dela. É como uma árvore que nunca foi podada, que nunca recebeu uma orientação naquele sentido. Então, ela sofre muito. Você podar uma árvore que nunca foi mexida, ela sofre muito. E a poda tem que ser muito radical, porque você não consegue corrigir uma árvore quando ela está dentro do sistema, quando ela cresceu demais. Tem, por exemplo, uns pés de manga. Tem uns pés de manga assim nas fazendas, no sítio, e não tem como plantar nada perto dela. Mas não é pela sombra nem nada, é pelo momento sucessional dela ali. E dar uma poda radical e utilizar aquele material para fazer uma floresta. E aí debaixo dela nasce tudo, e ela rebota bonita, produz fruto e tudo. Mas é muito diferente uma planta que você, desde pequena, você educa ela junto com as outras. Então, a esperança que pode estar cada dia mais dentro de nós, assim, nos fortalecendo e perseverar nesse caminho é a juventude. São as crianças, é o novo amanhã. Então, que os pais que não podem, ajudem seus filhos a serem. Porque senão vai ser mais uma geração praticamente perdida nesse caminho, sem ter encontrado uma forma de deixar esse planeta melhor do que encontrou. Porque o mundo tem muitas profissões, milhares de profissões. Mas é uma pergunta: qual a profissão que está deixando mais recursos do que está consumindo? Recurso em todos esses níveis da vida. Mais água, mais solo, mais, sabe, mais matrizes, mais processos de vida, mais condição, sobretudo, das pessoas se alimentarem. Quais são as profissões hoje que está deixando mais? Não falando de capital financeiro, irmão. Heranças financeiras, o mundo está cheio. Agora, pode juntar o dinheiro do mundo todinho que compra a dignidade do mínimo. E o dia que uma semente for extinta, você pode juntar o dinheiro do mundo todinho que você não consegue ressuscitá-la. A vida é muito valiosa, muito mais valiosa do que o vil metal. A capacidade do ser humano de acumular está provado que não tem sentido com a vida em si. Não compra a vida. O dia que ela foi embora, você não resgata mais. Pode ter o dinheiro do mundo todinho, você não ressuscita quem já morreu. Então, a vida é muito mais importante. E pensando nisso, a maneira que as pessoas estão vivendo, por exemplo, elas estão gastando muito tempo do seu tempo perdendo vida, né? Em vez de se envolver com a vida, ela está perdendo mais vida, mais energia vital, gastando muita energia desnecessária. E o circense, por exemplo, o artista, de modo geral, que tem naturalmente uma sensibilidade, que não está afim de viver nesse sistema capitalista, vamos dizer, ser escravo de ninguém, não está afim de viver uma rotina, quer viver uma vida mais livre, mais dono do seu próprio ser, dos seus próprios horários, não está sujeito a um jugo de um sistema.
aí quer ser artista, ótimo. Mas lembre-se de que, dependendo da maneira que você esteja consumindo o sistema, você está tão preso quanto todos os que não são artistas. Por exemplo, o uso indevido, e é sempre indevido mesmo. Os artistas que bebem muito, por exemplo. Esse é um exemplo muito notável. Muitos artistas, amigos da gente, bebem demais. Muita cachaça, muita cerveja. E não percebe o quanto aquilo vai tirando a energia dele. A própria energia criadora dele de criar novas coisas. É isso que eu estou falando. Do artista ir mais além, não se acomodar. O que tem de artista acomodado nesse país é gritante. E todos querem ter espaço, todos querem ter direitos de exercer seu trabalho, de mostrar. E assim, é bonito ver uma pessoa brincando, mas nem toda arte vale a pena assistir, não. Eu, como artista, tem coisa que eu prefiro nem ver, porque falta linguagem, realmente falta contexto, falta mergulho na vivência, falta as pessoas andarem mais, mergulhar no seu povo, nas memórias do seu povo, nas linguagens, e mais profundo, e realmente trabalhar o plantio de um novo momento artístico para esse planeta. Então, que as pessoas tenham mais consciência do que estão fazendo na alimentação. Então, o artista que está envolvido com a natureza, ele percebe uma vida mais natural. Desde a hora que acorda, a hora que dorme, o que ele utiliza para dentro do seu corpo já não mistura tanto mais, ou chega a não misturar nada mesmo, das coisas que o mundo vende. Alimentos mais orgânicos, com água melhor, não vai consumir tanto açúcar, já não vai consumir tanto industrializado, já vai dizer não a tantas drogas que têm viciado as pessoas e têm destruído a mente criativa desses artistas. Então, os artistas que bebem demais é muito lastimável, é muito triste, porque artista, quando começa a beber, dificilmente ele sai da bebida, porque ele é mais sensível. E essa sensibilidade ao vício do álcool é uma armadilha muito poderosa. Ele só sai se ele tiver muita vontade. Então, que as pessoas comecem a ser mais coerentes. Querem mudar o mundo, querem fazer uma arte bela, então cuide de si. Primeiro, antes de querer que os outros mudem, antes de querer protestar com a sua arte, para tentar acordar as pessoas da sociedade com a mudança, muda você. Seja diferente. Mostre o exemplo. E aí as coisas podem mudar. Caso contrário, não vai mudar mesmo. Então, é isso aí. Me perguntaram, né, essa coisa. Plantar água, como é que é isso? Você faz mágica? Plantar água, é isso. Como que você planta água, Antônio? Interessante. O palhaço Pilometa, né, do Mestre Cita, ele tinha uma garrafa assim, ele enchia de água, e aí, nas cenas, ele pegava e completava um copo, aí botava a garrafa lá, e depois ele pegava e botava de novo, aí virava todinha, era como se não tivesse água, né? E ele botava, aí ela enchia de novo, aí, ou seja, uma garrafa mágica que parece que nunca vai faltar água ali dentro. E ele virava e desvirava, virava e desvirava, e sempre tinha água. Uma engrenagem que tem ali que vai fazendo as divisões, e quando você vira uma parte sai, outra parte fica dentro, e depois aquela parte enche de novo. Mágicas. E aí, parece que ele sempre era dono da água do mundo, né? Tinha toda a água do mundo estava ali dentro, não quer acabar. E aí, pensando essa pergunta do Stalin do plantar água, não é uma fantasia, não é mágica, podemos dizer aquilo que é um truque. É uma verdade, a natureza ela é a mãe da vida. E a natureza ela trabalha nos ciclos, os ciclos vitais. E um dos ciclos mais conhecidos da humanidade é o ciclo da água. O ciclo da água do planeta, como que a água faz a ciclagem da vida, esse processo incrível da evaporação da chuva, dos mares, dos rios, das fontes, as árvores transpirando, os corpos dos seres vivos e tudo retornando, e o vapor de água no ar. Então, as plantas têm essa capacidade de fazer chuva, né? A floresta faz chuva. Ela puxa a água da atmosfera, consegue concentrar e consegue liberar a água também. Então, é um ciclo. Não está desligado uma coisa da outra. A vida traz a água. As pessoas acham que é a água que traz a vida, mas eu tenho para mim que é a vida que traz a água.
Porque se fosse assim, em outros lugares onde a gente vê água, também teria vida, mas não tem. Tem muitos lugares que tem água, mas não tem vida. Já é comprovado que tem outros planetas aí que tem água líquida, em gelo, mas até agora não foi comprovado que tem vida. Só tem vida aqui. Claro que é devido à água, mas aí que está. Então, como é que vai dizer que é a água que traz a vida ou a vida que traz a água? Para mim, é a vida que traz a água. Então, quando a gente planta sistemicamente, consociadamente, cobrindo o solo, fazendo todo um trabalho que é próprio da natureza, imitando como ela faz agora de uma forma sistemática, é impressionante como a capacidade de retenção de água do sistema é incrível. Então, quando a gente poda uma planta, quando a gente poda um pé de banana e coloca, quantos litros de água nós estamos colocando no chão? Quando uma planta se desenvolve, quantos litros de água tem dentro dela? Então, você está plantando planta, só que você está plantando vida, e dentro da vida tem água. Então, é isso. Vamos entender de forma poética, mas não é uma mágica. Também não é um segredo, assim, como se fosse um mistério. É que a vida é assim. E muitas plantas, as cactáceas, por exemplo, no semiárido, bebem água da atmosfera. Palma, por exemplo, ela abre os estômagos à noite, ela fecha os estômagos de dia, que é para não desidratar, e à noite elas abrem. E aí elas conseguem puxar a água do ar. Então, ela bebe água. Então, quando você poda uma palma, você está jogando água no chão, então você está plantando água. É uma maneira de dizer que estamos plantando mudança. É isso aí. Você é um belo exemplo do circo na agrofloresta, né? Você utilizando as pernas de pau como podas médias e altas. Fala um pouco disso aí. Olha, não tem muito o que dizer, a não ser pela praticidade do negócio, né? Quem anda de pé de pau já sabe que você se prolonga, a sua altura vai mais além, física. Então, você alcança coisas que somente com escada ou subindo uma mesa você poderia fazer. E como essa perna de pau que a gente usa não é aquela perna de pau que você segura e anda, é amarrada nos pés, permite as mãos ficarem livres. E com a habilidade que nós temos na perna de pau desde pequeno andando, hoje tem pessoas que estão bem mais além, né? Estão fazendo muitas estripulias com perna de pau. Mas quando no nosso tempo, eu acredito que poucas pessoas andavam tão bem de perna de pau igual nós, né? Hoje tem uma molecada que foi muito mais além, né? Já está muito mais além no nível de técnica de andar, de fazer essas coisas. Né? Pois é. Mas andar de perna de pau é um domínio, né? O equilíbrio. E aí, quando a gente está na agrofloresta com perna de pau que nos prolonga, naturalmente possibilita a gente fazer umas podas, umas colheitas e andares mais altos. Só seria possível se tivesse escada, ou estivesse andaime, ou tivesse alguma coisa que te elevasse, uma plataforma. Então, acredito que ainda falta muito ainda para trazer esse sentido da perna de pau na agrofloresta. A gente usa perna de pau que a gente tem mesmo, de pau mesmo, de madeira, e madeira pesada, verga. Então, com de 2 metros agora é ótimo, você vai até, sabe, quase 4 metros. 4 metros e pouco, só que ela enverga muito, né? E se torna perigoso. Então, precisa de um pé de pau com regulagem. Mas imagina desenvolver isso, assim, uma perna de pau capaz de você atingir várias alturas com uma mesma perna, é fantástico. Eu não tenho dúvida que a melhor maneira de se podar a árvore em linha é com perna de pau. Porque te dá mobilidade, você faz... Eu faço um trabalho de perna de pau muito mais rápido do que se fosse de escada. E fica muito bem feito. E além de ser divertido, é essa junção muito clara da arte do circo com a agrofloresta. Né? Acho que uma coisa que a gente podia abrir agora, quem estiver assistindo aí, desejar fazer perguntas, agora é a hora do momento. Alguém aí que está presente, deseja fazer alguma pergunta, ou várias perguntas,
Uma das coisas que eu quero já até divulgar e falar aqui, o Antônio tem um canal dele, tanto no Instagram como no YouTube. Ele entrega de bandeja, é a maneira de falar, né? Ele não dá as bandejas de mudas, não, mas ele ensina várias técnicas de como plantar, de como manejar, de como diferenças de solo. Então, para quem desejar, para quem nunca se aprofundou na história da agrofloresta, tá aí, fica a dica, Antônio Floresta. E aí, alguém aí que tá aí em nossa reunião, tá aí. Isso aí, Weider, agradeço demais. Ah, aí, o Weider está perguntando o que é o mais. Aí, Antônio, o que é o mais? O que é esse movimento que está espalhado aí pelo Brasil? Ó, nosso amigo só tá precisando vir aqui visitar, viu? Visitar o Cariri, visitar o sistema aqui que nós estamos plantando. Tá convidado, viu? Então, eu não tenho muito o que dizer hoje nessa live sobre esse movimento, mas é com certeza uma esperança para esse país, uma esperança de juntar pessoas que queiram verdadeiramente transformar a realidade através de uma agricultura respeitosa, digna, que tem tudo para auxiliar na transformação do gênero humano com abundância. É o mais, que é o movimento de agroflorestores de inclusão sintrópica. Mas tivemos muito atuantes no país, assim, foi uma coisa muito incrível. Foi o movimento que mais cresceu em tão pouco tempo. Só que aí, quando o Bolsonaro entrou, o governo atual, ele não sabia como é que ia ficar, como é que ia ser socialmente as coisas nesse país. Cada um foi, naturalmente, dedicar um pouco mais ao seu trabalho. Então, a gente suspendeu as ações do mais, mas está aí, nós estamos levantando ele de novo. Daqui a pouco nós vamos poder trazer mais coisas nesse sentido aí do movimento nacional. Beleza? Isso aí, mas é o mais. Mas alguém aí quer fazer uma pergunta? A Bárbara? Estou no círculo. Foi muito rápido ali. Eu entendi. Nós estamos no Ceará. Essa live de hoje é uma live que a gente não conseguiu fazer distante, né? Eu consegui estar perto do Antônio, então estamos falando aqui do Monte Alverne, Crato, Cariri, sul do Ceará, Nordeste, Brasil. Exatamente. Aí quem desejar entrar em contato, vai lá no Instagram, Antônio_Floresta. Manda mensagem para nós lá, a gente poder se comunicar e ver o que pode ser feito aí nessa questão de visita, de conhecer mais. Até uma coisa que o mais, né, sempre teve, as escolas, né, as salas de aula. Explica um pouquinho disso aí que a gente pode, só para entender. É porque é isso, se não tiver lugar que possa formar as pessoas, se não tiver um lugar que seja exemplo para as pessoas, como que elas vão verdadeiramente poder ter uma formação para trazer isso também na sua vida, em lugares que estão precisando disso? Então, se não houver salas de aula bem estruturadas para transmitir as técnicas legítimas, como que as pessoas vão poder aprender? Então, o desejo do mais é isso, que as pessoas aprendam e comecem a fazer um trabalho de tal maneira e se integrar com os outros que estão fazendo uma rede de amigos, de contato no país todo, para a pessoa estar atualizada nas técnicas. Ele poder fazer parte de uma rota, de um programa de visitação, de formação, para a gente poder não se sentir só e mostrar que nós estamos ligados com todos os outros que estão fazendo também, perseverando em plantar agrofloresta. Então, é uma rede. Então, essa é a importância. Entendeu? E o CSA, que nosso amigo perguntou, Comunidade que Sustenta a Agricultura, ou que sustenta o agricultor, é uma evolução da consciência das pessoas. O Stalin falou uma coisa interessante, que quem é de mercado não larga o mercado. Fica viciado em ir na loja comprar, ir no verdurão comprar, ir no sacolão, ir no supermercado, no atacadão. Mas se as pessoas aprendessem que dá para comprar direto com o produtor, quem sabe até ter um produtor particular, vamos dizer assim, isso é interessante demais. Imagina em uma sociedade onde quase todo mundo, os que podem, né,
ter o seu médico particular, seu psicólogo particular, o seu dentista particular. Tem várias coisas nesse sentido. Por que não pode ter o seu agricultor particular? No sentido de ter uma família que está num lugar, na região ali perto, produzindo banana, macaxeira, verdura, ovos, queijo, o que for, e você comprar dele. Ele abastecer você 20, 30, 50, 60, 80, 90% do que você consome na casa possa vir dele ou da região onde ele está. Você e tantas outras pessoas que estão em volta de você. Então, esse consumo direto com o produtor é o que o CSA busca fazer, aproximar o produtor do consumidor. É um novo mercado, com certeza, que tem tudo para crescer. Na gradual consciência que as pessoas começam a ter de um alimento saudável. A necessidade de realmente fazer o seu papel na construção de um novo sistema agrícola. Aí, onde não tem essa consciência, as pessoas ainda não têm essa consciência, não dá para criar CSA. No máximo, entregar cesta na casa da pessoa, porque ela não compreendeu essa força gregária, essa capacidade de se juntar com outras pessoas para mover um mercado, para mover uma economia. Isabela, você fez uma pergunta, mas estava concentrado aqui. Você pode repetir ela? Eu não sei se tem como aparecer aí de novo. Era sobre poda. Só escrever de novo. Isabela, escreve de novo aí a pergunta, para a gente poder ler. Ah, tem outras perguntas? Então, mas apareceu tão rápido aqui que não deu para a gente acompanhar. Tá, essa questão da poda a poda com relação às leis ambientais, né? Acho que é isso que você perguntou. Olha, é o seguinte, quem escreve essas leis não planta floresta. Vamos deixar isso bem claro. A academia não planta floresta. Quem escreve as leis ambientais nesse país não planta floresta, não sabe ensinar como fazer floresta. Querem proteger. Só que tirar as pessoas da floresta, ou seja, separar o homem da floresta, é uma das maneiras de destruir a floresta. Porque o que você não conhece, não ama, você vai ver perder e não vai sentir nada. É quando morre uma pessoa que não é da sua família, você praticamente não sente. Ou tem gente que não sente nada. Então, assim, se as leis estivessem voltadas para a recuperação legítima dos biomas, teriam programas de incentivo a plantar árvore, não proibir de plantar árvore. Proibir de cortar árvore é uma coisa, agora incentivar a plantar árvore é outra coisa. Dar prêmio para os agricultores, para o povo que melhor plantar árvore, por exemplo, ensinar a manejar o sistema. Então, essa intocabilidade da natureza é uma das ferramentas de destruir a natureza, por incrível que pareça. Em regiões onde tem árvores que são proibidas de corte, quando há uma devastação, você tira uma licença para desmatar, se depois aquela árvore espontaneamente começar a nascer, ninguém vai deixar nascer, porque se nascer, ele perde aquele pedaço de terra. Então, o agricultor não deixa a floresta voltar, porque a lei não permite. Então, a lei ela é muito falha, ela protege, mas não ensina como fazer mais do que só o que já tem. Então, a crítica nossa, a gente evita mexer. De fala para todo mundo, não entre na mata nativa, não mexa na área que já existe. Recupere o estado, por exemplo, tem um sítio lá em Anápolis, alguns de vocês puderam conhecer. Dali do bambuzal, da estrada, até lá embaixo onde tem a vegetação, tem muita coisa para recuperar. Antes de ele entrar na mata lá para derrubar, na margem do rio, embora ela já está muito degradada, já foi muito queimada, derrubada, tirada madeira, já não é mais a mesma mata de 300 anos atrás. Já está em crises. Profunda crise, não tem mais animais a manejar, está tudo travado. O agroflorestor chega lá, maneja, desenvolve e faz a floresta andar de novo. Então, vamos primeiro recuperar as áreas degradadas. É como os artistas. Precisamos restaurar os artistas. Os artistas estão degradados. A maioria estão se degradando. Então, está faltando entrar mais luz. A luz de novas ideias, a luz de novos costumes, a luz de novas influências, de novas vivências, de linguagem. A mesma coisa da floresta, tem que ter uns manejos de vez em quando, tem que rebrotar, tem que ser capaz de podar a si mesmo para ver novas folhas brotando. Senão não vai ficar velho, o cupim vai comer.
A gente vai colocar, logo, logo, o Luiz já escreveu aí o Antônio Floresta, e a gente vai colocar aí logo de novo aí o Instagram dele. Tem um canal no YouTube também, né? Tem Agrofloresta Antônio Gomides. Isso é no YouTube. Mais alguém aí com alguma pergunta? Teve uma pergunta antes da Isabela. Acho que foi a Bárbara. Foi a Bárbara? Luiz. Weider, tem mais alguma pergunta, compadre? O ele tem que vir aqui manejar a agrofloresta para ser mais um sala de aula em Goiás. Está indo em Natal, agora em maio. Ó, Então tá pertinho, hein? Pertinho. Bom te ver, Antônio. E que dia que você vem para a região de cá? não tem. Tá, estão me chamando para ministrar curso aí. Eu estou relutante em sair daqui porque eu estou construindo a sala de aula, né? Estou dedicado a ficar aqui um tempo. Para me tirar daqui vai ter que ser algo bem. Caso você passe por aqui, você tem um pouso por aqui, além do Stalin também, lá na Mandá. Ué, nós estamos aqui de carro para ir. Tem pamonha? O Antônio só perguntou, vai ter pamonha? Parece que nós temos que voltar em Madre Queimada. Então, chamando ele de novo. Me dá fazer um trabalho lá de novo. Pois tá bom, vamos para frente. Se tiver alguma pergunta, isso. Diz aí, Luiz. Antônio, uma questão, e Stalin também, né? Uma questão que eu já vi, principalmente com o pessoal, não necessariamente da agrofloresta, mas da agricultura orgânica, que é a questão das pragas. Muitas das vezes, quando os vizinhos utilizam de pesticidas, né, e de outras formas químicas para afastar as pragas, elas geralmente vão para onde se produz agricultura orgânica, ou talvez para agrofloresta. Como é que é essa questão de lidar com esse tipo de cultura, principalmente do alimento e a questão das pragas? Luiz, é uma pergunta boa, sabe? Porque realmente, se existe uma praga, se podemos dizer assim, existe uma praga, a praga é o ser humano. É a única praga que se puder dizer assim que existe é o ser humano. Mas claro que o ser humano é um ser divino também, né? Sagrado, né? Mas a praga mesmo é o seu entendimento da humanidade sobre a vida. Porque nós não trabalhamos com praga na agrofloresta. Não trabalha com praga, sabe? Trabalha com processo de vida. Às vezes acontece de uma coisa ou outra ser atacada, mas é muito raro. Praga destruir nosso sistema, pode ter a monocultura que for em volta. É mais fácil o veneno dele jogar de avião e destruir a plantação, porque veneno é fogo. Intoxica a vida. E aí que é um grande crime. Mas os insetos, eles são nossos amigos, eles fazem parte do sistema imunológico. Então, onde tiver um sistema saudável, não vai ter problema com eles, nem com formiga, nem com pulgão, nada. Porque um fungo, para digerir proteína, ele tem que ter enzimas para aquilo. Tem muitos tipos de proteína. Então, para um inseto que tem no máximo 2 enzimas, ele só consegue digerir 2 tipos de proteína, ou um tipo só. E as bactérias têm no máximo uma enzima para digerir proteína. Então, são proteínas específicas que cada um consegue comer, não é qualquer coisa. Se fosse assim, o mundo já tinha sido engolido pela microvida. Então, quando uma planta está decaída nutricionalmente, ela não tem estrutura bem constituída na planta, os elementos que a constituem, os micro e macronutrientes não estão bem estruturados, o solo está deficiente, ele não está mobilizando o processo, a vida não está estruturada, ela é atacada, porque ela está com, vamos dizer, o açúcar está livre no sangue dela, na seiva dela. Então, a lagarta consegue comer. Agora, se a planta estiver saudável, a lagarta não consegue comer. Está protegido. Então, em um sistema que trabalha com a vida, nós não temos medo de nada, só, vamos dizer, da desobediência humana mesmo. Entendeu? O Wilter fez uma pergunta ali que eu acho que é uma coisa, você já postou e já falou.
muita gente acha que uma das maiores pragas que a gente tem é as formigas. Na verdade, ela não é uma praga dentro do sistema, né? Por que que a formiga está ali? Por que que ela sai dali, às vezes vai para ali para o vizinho, mas não vem aqui para tua, né? Para a sua área. Formiga, acho que seria um bom exemplo dessa chamada praga, né? Formiga é podemos dizer, que é mesmo. Não só ela, né? Todos os seres pequenininhos, eles compõem o sistema imunológico do planeta. Então, quando alguma coisa está fora do processo, da sucessão, da estratificação, da saúde, então, elas cortam. Então, se você aprende a trabalhar como elas trabalham, se aprende a fazer o que elas fazem, ou entender o funcionamento da formiga, como que ela opera, e o que que a atrai, e o que que a espanta, e o que que a convida, por que que ela existe como mecanismo do planeta para mover processos, você faz um bom trabalho e ela deixa você em paz. Na verdade, que ela está sempre em paz. Então, a gente tem que entender mais sobre os processos de vida do planeta. Em vez de ficar guerreando contra a vida, é melhor trabalhar com os processos de vida. Se ela está cortando a sua agrofloresta ou o seu plantio, a culpa não é da formiga. A culpa ou a falta de conhecimento é do ser humano. Porque na floresta ela não acaba com a floresta. Por quê? Então tem que saber. Então, se corta o abacateiro, corta o hibisco, possivelmente o hibisco está muito na sombra e o abacateiro está muito, muito no sol, por exemplo. É um dos fatores que ele faz ela cortar. Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta para o momento? Se tiver, veja aí para já concluir, né? Está na hora já. Vou fazer as considerações finais aqui, mas antes vamos ver se alguém tem mais algo aí para perguntar. E amanhã nós vamos levantar cedo para plantar. Amanhã vamos para a roça cedinho, porque é isso, né? Tá achando que a vida é fácil? É. Não, é o seguinte, essa questão de acordar cedo é um negócio muito sério na vida de um ser humano. E os artistas dormem demais. Os artistas, de modo geral, gostam muito da noite. E aí acorda 8, 9 horas, 10 horas. Quem acorda esse horário aí para trabalhar com a agrofloresta não dá, não. A agrofloresta é 4h30, 5 horas no máximo, ficar de pé para aproveitar o início do dia. Então, quem está acostumado a usar o seu tempo para a noite, para viver outra vida, na cidade é melhor mesmo. Se for para o campo, não vai conseguir trabalhar, não. E tem que se alimentar bem. E se beber, é isso aí. Se tomar cachaça e cerveja, não dá conta do pique, não. Tem que cuidar da saúde. Vamos cuidar da saúde para a gente poder viver bem. Então, acho que não temos mais perguntas aí, né? Vamos fazer essas considerações finais. O que nós podemos fazer? Para a gente conseguir agregar, para nós conseguir evoluir nesse processo de vida? Você já falou várias coisas, mas aí só para a gente fazer esse fecha. Que, né, quem está participando dessa roda não é só artista, né, tem vários profissionais aí de várias áreas, e como a gente estava falando à tarde, a capoeira é uma filosofia de vida. O circo, para alguns, também é a filosofia de vida. O agroflorestador, né, ele também tem uma filosofia de vida. E é isso, né? Agrofloresta e circo, os mecanismos, existe técnica, existe... Na verdade, é isso. Você já falou, né? Para começar, a primeira coisa tem que querer. É uma pergunta ampla, né? Fica até parecendo pergunta religiosa, assim, né? Como se fosse um guru dizendo para as pessoas como é que faz para ela evoluir. Como é que eu vou ter paz na minha vida? Como é que eu chego na iluminação? Não é isso. Mas
uma coisa eu já sei desde pequeno, que aprendi com meu pai. Olha, isso é muito sério. Se a pessoa não faz o que gosta, ela não evolui, não. A pessoa só evolui se fizer o que ela gosta. Agora, com responsabilidade. Porque, às vezes, fazer o que gosta, sem responsabilidade dos atos que está cometendo, também não é evoluir. Então,